Vamos ver se aparecem pessoas. É importante. É assim, nós também podemos ter aqui os dois uma conversa só, Sim, claro. só nós os dois, sem ninguém. Ok. Já te vi aqui na minha página. Ok, também já estou a ver. Depois é fundamental, se calhar, depois partilhares por todos os grupos ou pela página da Mais Nutrição, É isso que eu estou a ou fazer. tirares o som do Facebook ou fechares o Facebook. Ok. Se não faz-te aí um delay. Deixa-me só partilhar aqui também. Eu, entretanto, já fecho o Facebook. Pronto, já está. Já consegui partilhar, portanto. Ok. Então, malta, sejam bem-vindos. Vamos ver quem é que está connosco hoje. A ver se temos aqui mais pessoas a entrar, entretanto. Sim, vamos só esperar que chegue mais pessoas à sala. Oi, já temos aqui comentários. Já, normalmente o pessoal é bem educado, entra e diz boa noite. Fantástico. Ok. Partilhei num grupo de Alverca. Não, perfeito. Eu também já partilhei aqui da Mais Nutrição e já partilhei aqui também no meu. Ok. Então quem é que nós temos? Temos a Rosa. Rosa, boa noite. Temos a Geninha, boa noite. A Geninha diz vamos a isso. Temos o António Albuquerque. Temos o Carlos Familiar, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite em conversas depois do jantar. O tema de hoje acho que já devia ter sido abordado de certa forma muito mais cedo, só que por questões de agenda nunca conseguimos reunir agendas entre a Mais Nutrição e a Catarina e eu, mas hoje estamos aqui hoje com a Catarina Carvalho, que é formada em Nutrição na Faculdade de Lusófona, tem aqui mais uma licenciatura, tem uma Nutrição e Clínica na Faculdade de Medicina de Lisboa, e hoje vamos tentar responder a uma das... antes de eu continuar, Mafalda Muniz diz que tem saudades da Catarina. Ok. A minha Mafalda, um beijinho para ela. Temos pessoas com saudades da Mafalda, da Catarina. E hoje vamos tentar responder aqui algumas questões. Uma delas é se existe alguma não sei, alguma forma de alimentação específica para a Covid-2000, questões relacionadas com massa muscular, como é que podemos ir ao supermercado, mas eu vou deixar tudo isto com a Catarina e vocês estejam à vontade para levantarem as dúvidas que quiserem, façam as perguntas, vamos tentar responder ao máximo de perguntas e desde já agradecer a disponibilidade da Mais Nutrição, que nos, entre aspas, disponibilizou um bocadinho do tempo da Catarina Carvalho. Antes de começarmos, Catarina, quem é a Catarina? Boa pergunta. Antes de mais, boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que estão a ouvir. Em especial, um beijinho para a Mafalda, que já não a vejo há algum tempo e adorei agora a mensagem dela, foi muito boa. Respondendo à pergunta, a Catarina é uma apaixonada por nutrição que nem sabia que era este o curso que queria tirar. Efetivamente, eu sabia que era alguma coisa na área da saúde, sabia que gostava de trabalhar na área da saúde, mas sabia que não seria nem medicina nem enfermagem. Sempre achei que é preciso muita coragem para abraçar um curso de medicina ou como enfermagem e não me via a fazer isto. Acho que há grandes homens e grandes mulheres neste país formados nessas duas áreas. E acabei por escolher nutrição, se calhar um bocadinho, permitam uma expressão, um bocadinho ao calhas, e posso dizer que acertei em cheio, porque realmente eu acabei o meu curso já em 2015, entretanto também tirei um mestrado, e nesta experiência toda, nesta área profissional, continuo a dizer que se calhar foi a escolha única, a escolha que mais rapidamente tomei e que foi aquela que foi mais acertada. Acho que efetivamente a nutrição tomou um bocadinho a minha vida e não fui eu tanto que escolhi a nutrição, mas foi mais, se calhar, a nutrição que me escolheu um bocadinho a mim. Ok.
temos a Catarina acabou por apresentar-se e acho que, na verdade, se calhar também partilho um bocadinho dessa opinião. Nós normalmente quando acabamos o 12º é sempre uma problemática em saber o que fazer ou o que escolher. Está bem Sim, que há pessoas há pessoas muito determinadas que acabam logo de início por saber o que é, qual é o curso que querem seguir, mas eu no meu caso foi um bocadinho assim, escolhi as coisas assim, joguei um bocadinho com o desporto e tentei agilizar a minha vida dentro disso. Catarina, antes de avançarmos aqui para a questão das perguntas sim. que as pessoas vão fazer sobre tudo isto, qual é que é o papel do nutricionista e em que zonas da saúde é que ele pode trabalhar? Pronto. Essa também é uma questão que efetivamente nos fazem muitas vezes. Os nutricionistas em geral são muito mais associados à clínica. Quando eu digo clínica, digo consulta em nível de consultório ou então a nível de hospitalar. É onde efetivamente nós mais trabalhamos. Há outras áreas que não são tão conhecidas e que têm que ser um bocadinho mais explicadas com mais importância, que é nomeadamente a saúde pública. Nós, infelizmente, estamos a passar esta situação de uma pandemia e nesta área os nutricionistas são muito importantes. O ensino, ainda que seja pouco expressivo em Portugal. Na restauração, ou seja, em empresas de grande restauração coletiva que fazem entrega de comida, de catering. E, por fim, aquela que eu acho que está a ter um bocadinho mais de expansão no mercado nacional, que é a área do desporto. Efetivamente, não só no futebol, e eu não me quero só cingir ao futebol, mas em diversas áreas e em diversas modalidades, é muito associado àquilo que é o massagista, que é o fisioterapeuta, que é o personal trainer, e o nutricionista fica um bocadinho de lado. E nos últimos anos temos vindo, nós, classe profissional de nutricionistas, temos vindo a ganhar um bocadinho de expressão. E essa é a área que eu neste momento mais trabalho e que, sinceramente, é aquela que eu acho que precisa também um bocadinho mais de desenvolvimento. Mas eu diria que são estas 3 grandes áreas. Ok, obrigado. Antes de continuarmos, temos aqui o José Mendes, que pergunta que matéria é que vamos falar. Eu acabei por me esquecer de pôr aqui em rodapé, mas já está em rodapé. Vamos tentar perceber se existe uma dieta específica para quem pratica desporto e não só em situação de Covid-19. Portanto, tu neste momento trabalhas na Mais Nutrição, Sim. e a Mais Nutrição trabalha com quem? O que é que fazem? Pronto, sim. Só fazer aqui um parênteses, dar aqui um beijinho à família Mendes, que mandou aqui uma mensagem. Já sigo o Duarte há muito tempo, beijinho para o Duarte. A Mais Nutrição é uma empresa muito jovem, é uma empresa dinâmica. Nós, como é óbvio, temos diversos serviços, nós providenciamos serviços na área de saúde e bem-estar. O nosso foco, como é óbvio, as avaliações físicas e as consultas de nutrição, mas temos outros serviços. Para além disso, nós acompanhamos diversos atletas de diversas modalidades e acompanhamos diversos clubes de futebol, como é o caso agora, sabemos que o campeonato está parado, mas somos parceiros oficiais do Futebol Clube da Alverca. O nosso foco é maioritariamente os atletas. Como é óbvio, temos clientes e temos também pessoas que nos chegam ao nosso espaço físico em picoas que são patológicos e que querem, como é óbvio, perder um bocadinho de peso ou ganhar peso, que efetivamente também acontece. Mas o maior foco é os atletas e praticantes de atividade física. Não me quero aqui só focar, se calhar, atletas e fugir um bocadinho à área da alta de competição, mas também há aquela pessoa que corre 3 vezes por semana na rua ou que vai 3 vezes por semana ao ginásio. Temos um bocadinho as duas vertentes. Ok. Antes de nós avançarmos, e eu não sei se estás dentro do assunto, mas temos aqui o Tiago Miguel Silva, que levanta aqui uma questão, ou é mais um comentário, em que diz: ouvi por um médico americano que ninguém fala de selênio, que é ótimo para aumentar o nosso sistema imunológico e que este vírus destrói. Tens alguma opinião formada sobre? Eu não ouvi essa notícia, sou o mais sincera possível. Que o selênio possa destruir o vírus, não sou a primeira a dizer isso. Aliás, e se calhar já vai um bocadinho responder à pergunta e à temática deste nosso live. É que não existe nenhum alimento, nenhuma vitamina ou nenhum mineral que possa evitar ou destruir a Covid-19. O selênio, efetivamente, assim como a vitamina,
ou cálcio, ou outros minerais que a gente possa considerar mais importantes para o sistema imunitário, podem ajudar a reforçar e permitir uma melhor recuperação do doente com Covid. Agora, efetivamente, a destruir o vírus, não nos podemos dizer isso. Não há qualquer evidência científica nesse sentido. Ok. Nós agora fizemos só uma parte para que o Tiago Miguel Silva pudesse ter respostas. Já é uma pergunta pertinente, como é óbvio. Imagino que sim, neste momento deve haver aqui mil e uma soluções para a Covid, mas na verdade nós temos é que esperar que quem está a estudar e a trabalhar o assunto nos crie uma vacina e que haja testes e que dentro disso seja a única coisa cuja qual nós podemos basear, e enquanto isso não acontecer, tomar todas as medidas que o nosso Serviço de Saúde aconselha, e o distanciamento social como uma das formas mais eficazes até agora para não aumento de transmissão. Catarina, nós quando falamos de nutrição é um mundo que nunca mais acaba, ouvimos 31 mil coisas, e eu gostava que de forma mais sintética, como se eu tivesse 10 anos, conseguisses responder ou resumir aqui, antes de avançarmos, para percebermos do que estamos a falar, quando falamos de calorias, lípidos, hidratos de carbono, toda esta panóplia toda que muitas das vezes nos mandam a cara e dizem, isto tem muitas calorias, isto tem muitos hidratos de carbono, não comas lípidos, mete gorduras, e depois no final de contas nós ficamos no mesmo sítio completamente paralisados sem saber se podemos comer a nossa batata doce ou não. É verdade, mas isso é um problema da nutrição que eu costumo até muitas vezes dizer nas minhas consultas, que tão depressa uma coisa é válida hoje como amanhã parece já não ser. E também é bom que assim o seja, atenção, eu também preciso que haja constante evolução da ciência, não só da área de nutrição, mas também de outras áreas, que me diga que efetivamente aquele alimento é específico ou aquela vitamina específica acaba por ser vantajoso para determinada doença. Por exemplo, eu até costumo dizer e costumo brincar nas nossas consultas e dar o exemplo da alface. Hoje a alface já é boa, a alface amanhã já é má. Esta volatilidade da nutrição dá-nos coisas boas, dá-nos coisas más. Dá-nos coisas boas porquê? Porque acabamos por saber que há constante evolução, há constante estudo e vamos chegar a um objetivo, eu tenho que chegar a uma conclusão. O lado mau desta situação é a dúvida e a necessidade da procura de uma informação credível por parte das pessoas. Eu não digo que não haja, como é óbvio, blogs, haja Instagrams, haja publicações que são feitas de forma diária, mas se calhar o excesso de informação faz com que as pessoas fiquem um bocadinho baralhadas. Daí muitas vezes, agora o que é nutrição, agora o que são hidratos de carbono, agora o que são proteínas. De uma forma muito simples, eu tenho que ingerir aqueles alimentos que são traduzidos em calorias para aquilo que é o meu dia-a-dia. Os alimentos dividem-se de forma muito simples. Hidratos de carbono, proteínas e lípidos. Hidratos de carbono dão-me energia, certo que há hidratos de carbono que eu quero consumir de forma mais frequente porque me são bons, ao contrário, por exemplo, daqueles que são maus, que são os hidratos de carbono simples, que é o açúcar. Proteínas servem para reconstruir aquilo que é o meu músculo, para conservar aquilo que é a minha massa muscular. E os lípidos, que é a temida gordura, se é assim que posso dizer. Não é que eu não tenha que ter gordura, eu tenho que consumir ao mínimo aquela gordura, porque senão, como é óbvio, que se ficar em excesso, vou, como é óbvio, mudar aquilo que é o meu aspecto físico, para aquilo que as pessoas veem. A gordura só em si, só para terminar, que também não me quero alongar, eu digo ao mínimo possível, porque a gordura, ou aquela que eu tenho no corpo, também é essencial a muitas reações. Portanto, eu preciso de gordura, não posso ter gordura a zero. Também não me quero alongar muito, senão vamos aqui estar a noite toda. Mas de uma forma muito simples. Estás à vontade. Malta não tem para onde ir. Não há problema, posso estar aqui a noite toda. Mas de uma forma muito simples. E agora, se calhar, puxando aqui um bocadinho para a obesidade. Eu só vou ganhar peso se eu ingerir mais calorias daquelas que estou a consumir. Ou seja, se eu ingerir mais calorias, se o meu corpo, como é óbvio, não tiver maneira de as gastar, seja através de atividade física ou não, uma simples caminhada pode funcionar, eu vou acabar por armazená-las e vou acabar por ganhar peso. Isto é uma forma muito simples daquilo que quer explicar a nutrição, mas acaba por ser um mundo enorme. Ok. E depois existe aqui outra coisa que eu estou a levantar de certa forma e as pessoas que nos estão a ouvir também podem levantar as questões e vamos tentar responder conjuntamente com a Catarina.
eu gostava de perceber, porque há aqui umas coisas em que a gente abre e diz assim, dizem, olha, um homem tem que consumir no máximo durante o seu dia, ou o que é recomendado 2.000 calorias. E depois Uhum, encontramos na mesma afirmação um valor mais baixo para as mulheres e ainda acrescentando a isto, temos depois o chamado as pessoas sedentárias e depois temos as pessoas que são os desportistas e, e eu queria perceber, depois ainda dentro disto eu vou uhum. arrebatar com uma coisa que eu ouço muitas das vezes que é, bem, depois deste treino eu posso comer o que eu quiser. Essa também é uma pergunta que me chega muito à consulta. Hum, Depende, essa questão das 2.000 calorias é um volume médio, tendo em consideração o padrão normal de uma pessoa. Pronto. Ok, por isso, É claro, desculpa interromper. não faz mal. Consegues-me mais ou menos dizer o que é que seria um exemplo de 2.000 calorias num dia, numa Num dia? refeição, num dia, nas várias refeições que a pessoa faz, para atingir aquele valor ou para não ultrapassar? Pronto, é assim, nós normalmente a distribuição das calorias tem que ser superior, como é óbvio, na refeição do almoço, e inferior na refeição do jantar e de forma intermédia no pequeno almoço. De forma muito simples, eu trabalho com calorias todos os dias. Eu numa refeição de um almoço ou de um jantar, mas eu quero agora focar no almoço, eu posso ter entre 500 e 600 calorias. Eu facilmente chego às 2.000, porque não, se eu escolher alimentos com elevada densidade energética, mas que ao mesmo tempo sejam os mais saudáveis possíveis, eu facilmente consigo 200, 300 calorias num pequeno almoço. Isso são mais ou menos 2.000 calorias. Mas essas 2.000 são o padrão, é aquilo mais ou menos a que eu estou habituada, a que eu recorro, se eu conseguir considerar uma pessoa que, como é óbvio, tem a sua atividade profissional, que possa ou não treinar 2, 3 vezes por semana naquilo que é o contexto normal de ginásio ou não. Agora, se eu estou em treino, se eu já tenho uma periodicidade de treino diferente, já tenho algum ritmo de treino de até posso chegar a ser considerado um atleta, esse valor como é óbvio vai disparar, vai ser muito maior. Se eu estou a precisar de mais energia, eu vou ter que consumir mais energia para conseguir fazer aquela atividade física. Portanto, esse 2.000 calorias, perdão, é um valor padrão, não posso guiar. Nós, como é óbvio, numa consulta, eu sei bem, através daquilo que é, dos dados que eu faço em consulta, eu sei bem o que é que, o que, é que que aquela pessoa precisa para um padrão médio, para aquilo que são as necessidades dela, mas isso são necessidades simplesmente para sobreviver. Ok, tudo bem, mas para além dessas eu preciso de outras, para o dia a dia, simplesmente caminhar, para desempenhar as suas funções no trabalho, para o ginásio. Portanto, esse valor é aquilo que é o padrão. Não posso obrigatoriamente fixar nesse. Ok, então eu como leigo diria que as 2.000 seriam mais ou menos só para eu acordar, respirar e ter funções básicas. Exatamente, Ok, exatamente. perfeito. Só para não. Temos aqui uma pergunta do António. O Sim. António Albuquerque tem uma pergunta que diz que é um clássico para Catarina. Nós somos aquilo que comemos? Somos, sem dúvida. Nós somos o reflexo daquilo que nós comemos e das nossas escolhas alimentares. Se eu efetivamente vou escolher aquilo que é bom para mim, certamente terei aquilo que será, em última análise, o peso que eu quero para mim. E mais, eu sou aquilo que como, sou aquilo que escolho e sou aquilo que passo às gerações futuras. Se efetivamente eu vou escolher e vou optar por aquilo que são hábitos alimentares saudáveis e por escolhas alimentares saudáveis, certeza que as gerações futuras vão fazer o mesmo, porque vão replicar aquilo que eu fui. Portanto, sim, nós somos aquilo que comemos. Agora, eu antes de avançarmos faço só aqui um parênteses que é, Sim. nós andamos a comer bem ou mal? Andamos a comer mal. Ok. E passo a explicar porquê, de forma muito simples. Nós andamos a comer mal porque o nosso estilo de vida é cada vez mais acelerado. O nosso dia a dia é muito rápido e, como é óbvio, todos nós chegamos a casa com o mínimo ou zero paciência, muitas vezes, para ir cozinhar. E acabamos por recorrer àquelas opções que não são de todo o mais saudável. Daí eu achar que estamos a comer mal. Claro que há exceções à regra e há pessoas que têm muito cuidado na alimentação, mas apesar de ter havido algum desenvolvimento, e eu falo um bocadinho mais na obesidade infantil porque é uma área de muito interesse da minha parte, ter havido algum desenvolvimento no sentido de reduzir esta taxa, ainda há muitas crianças com excesso de peso ou obesidade em Portugal. Portanto,
sim, estamos verdadeiramente a comer mal. Ok, há bocado falhou-me só perguntar-te uma coisa, que é, para nós, outra vez, refiro-me, não percebemos muito disto, nem sabemos como fazer. Uhum. Falávamos de um valor de referência de 2.000 calorias, acrescentando Sim. ainda as nossas atividades, vamos ter que acrescentar mais calorias para gastarmos, para podermos ser autossuficientes durante esse dia. Mas sem um nutricionista, como é que eu faço uma espécie de contagem? Que hoje em dia há muita gente que conta calorias, mas nem todos conseguem fazer, não conseguem ter essa noção de se eu estou a comer mais ou menos, qual seria mais ou menos algum sinal que nos dissesse estás a comer Uhum. menos, estás a comer mais. Para além da fome, né? Porque depois, para além da fome, temos Sim. a gula. Já é outra coisa. E já vamos por outro caminho. Efetivamente, a contagem de calorias não é algo que tem que ser, como é óbvio, uma tarefa difícil. Eu tenho que saber contar ao máximo calorias. Existem já diversas ferramentas que até já fazem contagem de calorias, diversos manuais que já nos dizem essa contagem de calorias, mas eu acho que a melhor ferramenta que eu tenho, sem fazer cálculos e sem saber como é que estamos, se estou a contar bem nas calorias, é muitas alterações no meu corpo. Eu, se conseguir ver alterações no meu corpo, e não digo só de peso, mas também digo de perímetros, efetivamente sei se estou ou não a consumir aquilo que devo, se estou a consumir mais ou se estou a consumir menos. Eu acho que nós somos o melhor espelho. Se eu conseguir ver diferenças em mim, sei se estou ou não a fazer aquilo que devo. Agora, como é óbvio, se eu quiser fazer uma contagem precisa e quiser efetivamente saber quais são as calorias específicas para colocar em cada refeição, aí sim, é preferível sempre procurar a ajuda de um profissional. É assim, eu sem fazer publicidade, eu utilizo esta, chama-se MyFitnessPal. É uma aplicação que tem todos os alimentos que podemos imaginar. Eu acabo de comer qualquer coisa, meto aqui na aplicação e dentro eu já pus os meus parâmetros, que é o meu peso, a minha atividade física, a minha idade, e ele mais ou menos começa a subtrair o que me resta ainda para comer. Achas que podemos, alguns de nós, guiar-nos um bocadinho por estas aplicações que têm valores fidedignos, porque alguns deles até podemos só passar o código de barras, ele lê o produto todo e está correto. Achas que podemos utilizar isso como orientação algumas vezes? Sim, claro que sim. As aplicações estão cada vez mais atualizadas e, voltando um bocadinho ao que eu estava a dizer há bocado, tendo em consideração o nosso estilo de vida cada vez mais acelerado, a tecnologia, como é óbvio, vai aumentando e vai se adaptando àquilo que é a necessidade do consumidor. Portanto, essas aplicações funcionam muito bem para aquilo que nós estamos a fazer. Não substitui o nutricionista, e se calhar estou aqui um bocadinho a puxar a brasa à minha sardinha, permitam uma expressão, mas sim, são aplicações que podem ser usadas em qualquer rotina no dia a dia. Temos aqui a Costa Viana. Olá, Costa. Uhum. Boa noite. Ela diz: qual a importância da vitamina D neste panorama pandémico e quais os super alimentos a consumir neste mesmo panorama? Uhum. Então, respondendo, agradeço a pergunta, respondendo à questão, em primeiro lugar, a vitamina D é um assunto muito debatido. Se temos vitamina D ou não no organismo, quando vamos fazer análises, parece que a vitamina D está sempre em baixo. Neste tempo de quarentena, efetivamente, eu estou mais tempo em casa, não estou exposta àquilo que é o sol, não tenho capacidade de fazer exposição solar de forma diária, como se calhar fazia se estivesse na rua, se estivesse a trabalhar e a ir para o trabalho. A vitamina D é importante na medida em que eu preciso, como é óbvio, de criar defesas, e a vitamina D também funciona como defesa. A vitamina D está presente em alimentos como salmão, sardinhas, ovos. Certo que as sardinhas não são algo que possamos comer tão frequentemente nesta época, mas, por exemplo, o salmão e os ovos conseguimos arranjar facilmente no A sardinha não podemos comer porque tem alto teor de caloria? Não, também, mas não está tão disponível. Pelo que eu consegui Ok. perceber, não está tão disponível. E além disso, é um alimento muito mais consumível no verão. Ainda não estamos no verão. Temos aqui o Nelson de Coimbra, que pergunta Hum. que tipos de alimentos podemos comer para ingerir a boa energia? Bem,
E também não me quero especificar muito, a questão até é boa. Eu posso dar aqui só 2 ou 3 alimentos do que eu acho que são considerados, e passando a expressão, fazendo aqui um plágio ao comentário do Nelson Coimbra, que são boa energia, ou por outro lado, que eu acho que são mais saudáveis e de elevado valor nutricional, ou seja, que são nutricionalmente bons. Eu posso explicar. Eu considero muito e costumo recomendar muito para inserir boa energia aquilo que são os flocos de aveia. Os flocos de aveia, para além de serem uma fonte de hidratos de carbono, não têm praticamente açúcar nenhum, são uma boa fonte de energia que nós podemos consumir logo pela manhã. Boa energia, o que é que eu posso falar-vos mais? Posso falar de, se calhar até estou a pedir um bocadinho para as gorduras, mas quero destacar aqui o abacate. O abacate é uma excelente gordura e é pouco valorizada naquilo que é a nossa alimentação, a alimentação dos portugueses, e posso destacar só aqui por fim o peixe, que nós somos uma população que consumimos muita carne e esquecemos que o peixe também dá energia e também ajuda aqui um bocadinho a conservar a nossa massa muscular. E nós, por acaso, até temos bom peixe e temos muito peixe. Temos uma costa riquíssima, que no fundo se calhar até podemos aproveitar mais e não aproveitamos. Temos aqui o Didier. Olá, Didier. Didier é um ultra runner, é um dos responsáveis do grupo Monsanto, que treina às 6 da manhã. Neste momento acredito que não o façam. O Didier pergunta: boa noite. Agora que treinamos menos, deveremos também comer menos. Na verdade, o que está a acontecer, os nossos participantes estão a adiantar um bocadinho a conversa, o que eu acho brutal, é muito bom, porque podemos avançar e retroceder, se a Catarina não se importar. Não. O que é que achas, Catarina? Uma vez que nós tínhamos que tocar neste assunto, e ainda vamos voltar a tocar, que é, nós estávamos habituados a um estilo de vida, há bocado falavas, e eu faço referência, posso até utilizar o Didier como exemplo, que o Didier é enfermeiro e é ultra runner, e é pai, se não me engano, de 3 filhos, e às vezes sai do turno do trabalho, vai para o treino, corre durante o treino e deve voltar para casa e deve iniciar um outro turno com os miúdos em casa. Ele agora, provavelmente, cortou alguma das atividades e, como ele, muitos de nós cortamos boa parte das nossas atividades e então estamos aqui completamente parados, entre aspas. É assim, respondendo à questão, eu não me quero especificar no caso do Didier, mas posso tentar ajudar um bocadinho. De facto, em primeiro lugar, trabalhando por turnos, já sabemos que as necessidades energéticas são diferentes. De certeza que terá pelo menos 2 a 3 turnos, sendo enfermeiro deverá ter 3, quase certeza, e aí já vai ser completamente diferente. Vamos lá ver, eu estou a treinar menos, certo, poderei ter que comer menos, também para não aumentar aquilo que é o meu peso. Há aqui várias variáveis a ter em conta. A resposta direta e mais rápida seria que sim, se eu estou a treinar menos, não preciso de ingerir tanta caloria. Mas vamos lá ver, eu sei se essa pessoa em específico, se calhar que o Didier está a fazer treino em casa, vou acreditar que sim. De qualquer modo, e se calhar puxando também um bocadinho aqui à profissão, está na primeira linha de combate a esta pandemia. Portanto, tudo o que isto terá agora não será turnos, acabará por se calhar fazer muito mais horas e o desgaste continua a ser igual. De uma forma simples a resposta é sim, mas há aqui outras variáveis a ter em conta. Não consigo dizer que de uma forma lata será a resposta mais exata. Em princípio sim, eu vou treinar menos, tenho que comer menos porque não preciso de tanta energia, mas há outras variáveis a ter em consideração. Ok. Temos, antes de eu seguir para a pergunta do Richard, quero só dizer boa noite às pessoas que estão connosco. Hoje estamos com a Catarina Carvalho da Mais Nutrição. Vamos tentar aqui com ela, com a ajuda dela, que agradecemos a ela e a Mais Nutrição, a disponibilidade de passarem uma noite com conversas depois do jantar para responderem aqui algumas questões relacionadas com a nossa alimentação. Depois, no final, vamos tentar ver alguns mitos sobre a alimentação e tentar, de certa forma, já foi falado, se existe alguma dieta específica para a situação que nós vivemos e como é que, de certa forma, podemos ter alguns cuidados para fazer face a esta nossa redução de gastos calóricos que tínhamos e que deixamos de ter.
Temos aqui o Richardo Pereira Veloso, que levanta uma questão se a genética não conta. Conta, sim, mas em muito pouca porcentagem. É claro que agora até vendo um bocadinho a genética, não só pelo Covid, mas também pela obesidade, a genética conta. Falando só aqui um bocadinho da obesidade, a genética, se calhar é capaz de ter um 5% de probabilidade de ter influência na obesidade. O resto são hábitos alimentares saudáveis, são a atividade física que eu pratico de forma diária, perdão. Eu não posso atribuir a culpa de toda a genética, por assim dizer. Conta, mas em muito pouca parte. Ok. Temos aqui... Nós temos aqui o Diogo, Diogo Sim. Simão. Olá, Diogo, que pergunta qual o consumo energético diário normal para homens e mulheres? Qual a redução estimada no consumo de calorias resultante da redução do nível de atividade física? Bem, mais uma vez, eu posso considerar um valor energético normal entre as 1.800 calorias, 2.000 para as senhoras, entre 2.000 a 2.200 para os homens. Eu não sei se percebi bem a pergunta do Diogo, mas acho que Não, se refere aqui à pergunta de se eu reduzo as calorias nesta fase. não, qual seria mais ou menos qual a redução estimada no consumo de calorias resultante da redução do nível de atividade física? Claro que é um bocadinho complexo. É um bocadinho complexo. Eu posso responder essa pergunta no sentido de depende de quantas calorias é que eu estou a gastar nesse treino. Se eu já não estou a fazer esse treino, se esse treino, por exemplo, equivaler a 500 calorias, aí, como é óbvio, poderei ter que reduzir essas 500 calorias. Mas será que eu ainda continuo a fazer algum trabalho localizado? Também conta como calorias. Eu terei que saber quanto é que é gasto em treino para saber o que é que posso ou não reduzir a nível das calorias resultantes totais do dia e se posso ou não acrescentar algumas. Depende muito. Esta questão é muito lá, depende muito. Então, de certa forma, nós quando estamos a falar aqui, temos os valores de referência, mas depois nós tínhamos que ir quase caso a caso. Caso a caso. Eu não posso individualizar nesta fase. Eu tenho que individualizar a pessoa no que a pessoa me chega a mim. Ou seja, o que chega à minha consulta em diz, eu tenho este objetivo, eu tenho esta questão. Lá está, voltamos ao mesmo que estávamos a falar ao bocado. Isto são valores padrão, mas depois as características de cada um, a atividade ou não atividade física, a profissão, acaba por ser um bocadinho imensas variáveis que eu tenho que considerar para ter a certeza de qual dos valores que posso ou não reduzir. Okay. Temos connosco o Diogo Souza. Esta é uma boa questão e eu gosto desta. Fazer uma alimentação menos calórica numa fase de pouco treino poderá influenciar o nosso corpo? Depende. Por um lado, até posso pensar que sim, que se eu ingerir menos calorias, também estou a ter menos treino, volta à mesma questão da bocado. Mas também não sei se o meu corpo está adaptado para isso. E voltamos outra vez à questão das categorias individuais de cada um. Eu posso dizer que se eu, no meu caso, efetivamente, treinar menos, beneficio, como é óbvio, de uma alimentação menos calórica, sim, porque me conheço a mim e sei que efetivamente é essa a questão. Mas também depende da pessoa em si. Não sei se é o caso do David, que fez a questão, mas é uma questão de avaliar e temos a certeza se poderá ou não ser a indicação mais correta. Okay. Nós agora vamos entrar aqui na zona mais presente, que é a situação que nós agora vivemos, que é a situação de Covid. Provavelmente tu já deves ter ouvido falar e quase todos nós, boa parte de nós já lemos, estamos preocupados como é que nos alimentamos, como é que devemos continuar a fazer. Será que existe alguma dieta específica para esta fase? Não. Não digo que amanhã a resposta seja outra, mas à data de hoje não existe nenhum alimento, nenhuma dieta, nada que possa efetivamente evitar a Covid-19. O que nós podemos fazer... Quer dizer, não era na questão de evitar em si a Covid-19, era mais uma dieta de, não sei, estares em confinamento e teres uma dieta, entre aspas, para seguir. Então aí a questão já é outra, então percebi ao contrário. Se eu estou em confinamento, como é óbvio, tenho que adaptar aquilo que é o meu dia-a-dia a quatro paredes.
Efetivamente sim, o que eu posso fazer é tentar aqui sugerir, e agora se calhar vou fugir aqui um bocadinho à pergunta, mas eu tenho que ver o que é que eu tenho disponível em casa e tentar adaptar a minha alimentação com aquilo que eu tenho. Não sei se posso entrar já nesta questão, mas eu queria falar um bocadinho na questão das idas ao supermercado. Efetivamente, eu primeiro tenho que planear aquilo que tenho em casa e depois, a partir daí, só escolher o que é que vou ao supermercado. Eu não sei se respondi à questão, mas eu queria frisar um bocadinho isto. Não, estás à vontade, estás à vontade. Hum. Muitas das vezes não, quer dizer, nós fazemos as nossas listas em casa para ir aos supermercados, não sei se toda a gente faz isso, mas eu ultimamente tenho o cuidado de antes de sair de casa, muito também para não andar de um lado para o outro dentro do supermercado, faço uma lista, falamos aqui em casa com a minha mulher para percebermos o que é que precisamos, o que é que devemos consumir mais e pá, mais legumes, mais A frutas. importância, eu peço desculpa interromper ela. A importância da lista, seja com esta situação, acaba por ser essencial na medida em que eu só compro realmente aquilo que preciso. Se eu não levar uma lista, vou acabar por, se calhar, preciso disto que não tenho em casa, e quando chego a casa, acabo por lá ter, olha, afinal, tinha cá isto. E como é óbvio, em tempo de confinamento, eu tenho que escolher aquilo que são os alimentos, como é óbvio, de preferências o mais fresco possível, mas também não vou ter, como não tenho tanta facilidade de ir ao supermercado para ir comprar tantos produtos, acabo por ter que comprar aqueles produtos que já são mais enlatados e, como é óbvio, têm um bocadinho mais de validade, que o prazo seja um bocadinho mais extenso. Daí também a importância de idas ao supermercado serem ao mínimo possível e, na altura que assim for, comprar aquilo que eu preciso, mas, como é óbvio, não é exagero. Então vou fazer as coisas desta forma. Se nós agora te pedíssemos, de forma geral, para qualquer um de nós, Uhum, sim. uma lista de compras para uma Uhum, semana, para o momento em que estamos, sabendo nós que não uhum, podemos, se calhar, consumir coisas com muitas calorias, como é que tu uhum, mais ou menos ajudavas-nos a organizar uma lista de compras para uma semana? uhum. Tendo em Ok. conta que mencionaste que temos que consumir alguns produtos frescos, mas ao mesmo tempo sabemos que em casos normais nós quase comprávamos produtos frescos todos os dias, ou de 2 em 2 dias, não é? Claro, sim, claro. A vantagem de podemos sair de casa e não estar em confinamento é eu até conseguir ir várias vezes ao supermercado. Agora, nesta situação, eu tenho que ao máximo consumir, e eu quero ir um bocadinho aquilo que são os princípios de uma alimentação saudável da roda dos alimentos. Hum, eu tenho como obrigatoriamente se calhar não é a melhor palavra, mas tenho que escolher aquilo que são, ou comprar os frutos e hortícolas, na medida do possível que sejam os mais frescos possível, o mais fresco possível. Se eu não conseguir, como é óbvio, se eu sair uma semana, se eu sair um dia para ir ao supermercado e comprar a comida para a semana toda, os congelados também são uma opção. Certo que a qualidade nutricional ou aqui um bocadinho tudo que é vertente nutricional poderá estar reduzida, mas pelo menos eu consigo congelá-los, consigo ter legumes para a semana toda. Outra coisa muito importante é tentar também comprar carne, peixe. Certo que só vou ter provavelmente frescos 2 ou 3 dias, poderei congelar exatamente como os hortícolas, mas fresco poderá ter só para 2 ou 3 dias. E outra coisa que eu gostava de frisar, e acho que é importante agora nas compras, que são muito esquecidos, e que também são fonte de proteína: feijão, grão, ervilhas. Nós esquecemos todo um bocadinho isto. E se calhar devíamos escolher a nossa lista de compras pelo aquilo que é a roda dos alimentos: frutas e hortícolas, carne, peixe e ovos, leguminosas e a água. Nos esquecemos um bocadinho da água. A água está no centro dos alimentos e por algum motivo é. E ainda bem que falaste da água. Isto às vezes é complicado consumir. Eu, por norma, tenho mais ou menos as coisas organizadas, que é acordo de manhã, tenho uma garrafa de um Uhum, litro e meio, encho de água, vou variando entre a água e o chá, mas tento no uhum, mínimo beber 2 garrafas de 1,5 litro de água por dia. uhum. Tenho sempre o cuidado de não beber para lá das 4 da tarde para não ter que passar a noite toda na casa de banho. Hum, Sim. Qual é que seria mais ou menos assim um valor de referência de litros de água por Uhum. dia? Só antes disso, só dar aqui um beijinho à minha Vanessa Souza, que já vi que ela entrou aqui no chat e desejou boa noite. Beijinho, Vanessa. Relativamente à água, eu não queria utilizar a palavra desculpa, mas se calhar a desculpa que mais me aparece na consulta hoje em dia é que eu não tenho tempo para beber água, ou não tenho a garrafa de água comigo. Bem, agora essa desculpa deixa de ser válida.
Agora estou em casa, se quiser posso ter uma garrafa de água na cozinha, outra na sala, outra no quarto e posso beber água todos os dias. Em média nós devemos beber 1,5 litro, 2 litros de água, dependendo da situação e depende também daquilo que estamos habituados. Mas podemos considerar 1,5 litro, 2. Ok. Eu tenho aqui o Diogo Rodrigues, que a pergunta um bocadinho. Ele agradece a resposta, diz que é vigilante e está a trabalhar há muito tempo sem folgas. Como deve fazer a rotina dele? Acredito que seja a rotina alimentar dele. Sim, também percebi isso. É assim, em primeiro lugar, estar a trabalhar muito tempo sem folgas também não deve ser nada fácil. A rotina tem que ao máximo como eu tenho que a manter na medida do possível, tendo em consideração uma alimentação variável. Também é difícil especificar sem mais dados, mas aqui é uma questão de tentar variar ao máximo a alimentação e optar por refeições que sejam práticas e rápidas de se fazer, porque estando sem folgas, devido que seja muito difícil preparar aquilo que é a refeição, aquilo que serão as refeições do dia a seguir. Portanto, simples, rápido e prático. É o melhor que eu posso dizer. Ok. Vamos só aqui ao Miguel Pereira. Eu agora vamos tentar, para não ficarmos com muitas perguntas paradas, vamos tentar responder aqui a algumas pessoas e depois continuamos a nossa linha de conversa. Tenho o Miguel Pereira que pergunta: o consumo de calorias é diferente com tipo de treino e, neste caso, intensidade? Sim, sem dúvida. Aí, como é óbvio, sim, principalmente com intensidade. E a resposta é simples. Ok, então, de outra forma, fazer, não sei, 10 quilómetros muito rápido, difere de fazer 3 horas muito, mas muito lento, em Difere, termos de sim. difere? Difere, sim. As calorias são diferentes. Ainda para mais, depende também de outros fatores. Para além da intensidade e do tipo de treino, depende também da temperatura que está, da umidade que está, de onde vai ser o treino em questão, se tem algo mais desnível ou menos desnível, como é que eu estou preparada fisicamente ou não para fazer esse treino. Mais do que isso, há diversos fatores também a considerar. Ok. Temos aqui o Tiago Miguel Silva que levanta uma questão, pergunta: alimentos de maior nível de pH pode nos ajudar a combater a entrada do vírus em nós? Não consigo dizer que sim nem que não. Não consigo ter evidência científica que me diga que sim ou que não. Ainda há muito para estudar nessa área. Ok. Vamos responder aqui mais uma pergunta, neste caso da Virgínia Maria. Hábitos veganos ou vegetarianos são ou não benéficos? Outro tema polémico na área de nutrição. É assim, como é óbvio, o vegetarianismo tem havido cada vez mais adeptos dos hábitos vegan ou vegetarianismo, como queiram dizer. A alimentação vegan tem tudo para ser benéfica com uma alimentação não vegan. É claro que este tipo de alimentação poderá ter um bocadinho mais de déficit, nomeadamente de vitamina B12 e de ferro, pela ausência muito da proteína que é considerada animal, mas que pode ser facilmente substituída por aquilo que é a proteína vegetal. E a pessoa que decide abraçar um estilo de vida e uma alimentação vegan tem, como é óbvio, ter um cuidado e um controle muito mais frequente daquilo que é as suas análises, para perceber se está dentro dos valores parâmetro, e a partir daí é adaptar aquilo que é a alimentação a uma alimentação vegan. Não há qualquer problema de uma alimentação vegan. Há muito medo nesta área, mas não tem qualquer tipo de problema. Se for essa a questão, seja qual for os motivos da pessoa, ambientais ou não, para trocar para uma alimentação vegan, é uma questão de planeamento. Tudo é uma questão de planeamento. Tenho aqui outra dentro da área vegan, que é, provavelmente deves ter tido devem ter feito muitas perguntas, que é, o Gil Gomes pergunta: boa noite, antes de mais, Gil. Sem querer fugir muito do assunto, a dieta vegan é benéfica ou não para runners? Runners ou não runners, é benéfico para todos. Não consigo dizer que não poderá ser. Desde que seja planeada, desde que seja tudo programado dentro do sentido, do objetivo, como é óbvio do caso desta modalidade, poderá ser perfeitamente praticada.
E então, quais seriam, neste caso, os cuidados que um vegan teria que ter, que se calhar um não vegan não tem, porque não tem que escolher os produtos, porque Uhum. provavelmente os produtos que ele consome como não vegan já tem tudo o que ele precisa. Não obrigatoriamente, Hélio. Eu posso não ser Não? vegan e um alimento poderia não ter tudo aquilo que eu efetivamente preciso. Eu poderei ter que ir buscar outras vitaminas e outros minerais a outros alimentos. O que eu quero dizer nisto da dieta vegan é que o planeamento daquilo que é as refeições e a substituição da proteína animal pela proteína vegetal tem que estar de acordo com aquilo que são as necessidades da pessoa em questão e ao longo do dia. É só isto que eu quero dizer da dieta vegan. Agora, que possa ou não ser benéfica para runners, claro que pode ser. Ser vegetariano é um modo de alimentação como outros qualquer. Não tem a proteína animal no seu dia a dia. Ok? Ainda dentro do vegan, o Uhum. Richard Pereira diz que já que fala tanto na carne e peixe e o vegetarianos, Sim, não estava sim. fácil. Provavelmente ele deve estar a referir-se à questão da substituição da carne e do peixe para os Uhum. vegetarianos. Uhum. Sim. Ao, Aí, sim, diz, peço desculpa. não, não, perguntava-te mesmo se existe algum substituto, uma vez que é tão necessária a carne e o peixe para o nosso bem. Eu percebo a questão do Richard. Eu refiro-me um bocadinho à carne e ao peixe, se calhar em excesso, porque é efetivamente as fontes de proteína que nós, ou a maioria da população não é vegetariana, que mais consome. Daí eu estar a falar tanto da carne e do peixe. Agora, os vegetarianos, e falando aqui um bocadinho de vegetarianismos, há muitos tipos de vegetarianismo. Há pessoas que só consomem ovos, há pessoas que, ou que não consomem leite, ou que não consomem proteína, ou seja, a carne. Mas hoje em dia, graças a Deus, e isso também depende do gosto da pessoa, já há variedíssimas opções na proteína. É preciso gostar delas, que não sou sincera, não tem propriamente, às vezes não são bom, nem toda a gente gosta. Mas já temos o tofu, já temos o seitan, que acaba por ser opções de outro tipo de proteínas e que ajudam os vegetarianos. Agora é assim, há vários tipos de vegetarianismo e eu tenho o que mais me chegou mais vezes à minha consulta foi não consumirem, por exemplo, os ovos em específico, ou não consumirem, por exemplo, a carne em específico. Vegetarianos estritos é mais raro. Não digo que não aconteça, mas para mim, no meu caso e na minha experiência profissional, sempre foi mais raro. Ok. Tenho aqui a Jocelyn Ferreira, que pergunta, que diz que normalmente bebe 3 litros de água por dia. Uhum. Ela pergunta se não será demasiado. Não lhe consigo dizer que sim nem que não. Não. Agradeço a pergunta, mas eu não conheço a Jocelyn. Efetivamente, naquilo que é, e voltamos outra vez aos parâmetros de referência, eu diria que 1,5 litro, 2 de água chegam, 1,5 litro, 2 litros de água por dia chegam, mas eu não sei se a Jocelyn treina, provavelmente treinará, provavelmente já terá aqui outras vertentes, já terá aqui outras características que se calhar necessitem esses 3 litros de água. Portanto, não consigo dizer nem que sim nem que não. A média e o padrão diz-me que é 1,5 litro, 2. No caso, assim, poderá ser necessário ou não. Ok. O Tiago Viana Machado pergunta qual o limite de tempo para fazer pela madrugada um treino em jejum apenas com água. O limite de tempo para fazer um treino em jejum? Provavelmente ele pergunta qual seria o tempo ideal para ir treinar em jejum simplesmente com o consumo de água. Pronto. Este é um tema, se calhar, um De bocadinho. madrugada. Eu provavelmente ele Uhum. deve estar a fazer as contas para quem dorme, acorda de Uhum. madrugada, vai Sim, correr sim. e quer Eu, se calhar, perceber mais ou menos quanto tempo de energia lhe resta a ele para poder exatamente. fazer um treino em jejum, neste caso. Pronto. Em primeiro lugar, se calhar também não sou a pessoa mais indicada para falar, se calhar, deste tipo de treino ou das necessidades energéticas em jejum. Eu, pela experiência profissional, não concordo muito com o treino em jejum. Acho que poderá fazer algum sentido em certos casos e em pessoas que já estão habituadas a esse tipo de treino sem qualquer alimento, apenas com a água. Mas respondendo à pergunta e também não conhecendo em questão, no máximo dos máximos, na minha opinião,
no máximo 1 a 2 horas, ou seja, faço o jejum, bebo água e vou treinar, eu diria no máximo 2 horas, mas eu não consigo dizer com certeza 2 horas, porque não sei as necessidades energéticas da pessoa em questão, não sei se a pessoa vai aguentar esse treino em jejum. Ok. Nós temos a Olá Silvia Santos, Uhum. que ela pergunta: o tempo que estamos em casa dá a falsa sensação constante de fome. Quais os melhores mecanismos para contrariar esta sensação? Não, 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 mas isto é mesmo verdade, isto é mesmo verdade. Acontece. Acontece mesmo. Eu agora que estou em casa, eu depois vou perguntar isto, mas já que a Silvia pôs a questão, é verdade, nós estamos em casa, basicamente o espaço é muito curto para gastarmos muita energia em andarmos de um lado para o outro, sair de casa para o trabalho ou algo que se pareça. Mas nós parece que temos sempre a sensação que temos fome. Exato. Em primeiro lugar, e o que eu costumo dizer às pessoas é não ter tentações em casa. Não ter o tradicional. Eu sei que saímos de uma época de Páscoa e que normalmente comemos mais chocolates, mas não ter aquilo que é os chocolates, as bolachas, os doces, permitam uma expressão. É meio caminho andado para eu não ter essa necessidade ou essa constante sensação de fome. Certamente eu estou em casa e se eu não estiver a fazer algo nada ou aqui algo que seja algum vício no sentido de estar ocupada, eu vou acabar sempre por ter necessidade de ir petiscar mais coisas, de ir buscar ali aquela bolachinha que se calhar não consumo de forma diária. Esta falsa sensação de fome é mesmo isto, não é fome, é gulosice, é vontade de ter que comer qualquer coisa porque estou em casa e quero trincar alguma coisa. Aí sim é ir por alternativas que eu sei que são mais saudáveis, é ir buscar uma peça de fruta, é ir buscar um iogurte líquido, é procurar alimentos, e voltando um bocadinho, se calhar já me estou a repetir, aqui há alimentos que sejam uma elevada fonte energética e nutricional, que sejam alimentos bons e que provoquem um longo tempo de saciedade, como é o caso dos flocos de aveia. Mas isto é típico de estarmos em casa. Nós estamos em casa, temos os recursos mais disponíveis e as pessoas, como é óbvio, vão se identificar se calhar com aquilo que eu estou a dizer. Eu se estiver a trabalhar, se calhar acabarei, ok, faço o meu lanche à meia da manhã e faço o meu lanche à meia da tarde, mas em casa estou em frente à televisão. Se calhar vou buscar qualquer coisa, se calhar vou ali comer aquilo alguma coisa. Este tempo em casa permite-nos, como é óbvio, de forma negativa e buscar alimentos que se calhar não devíamos. Então, neste caso, se calhar o mais importante era voltarmos outra vez atrás à lista de compras, ao fazermos esta lista, ter o cuidado de não comprar coisas cujas quais sabemos que não vamos resistir depois quando as temos em casa. E uma coisa importante, sim, mas uma coisa importante, nunca, seja a situação de pandemia ou não, nunca ir com fome para as compras. Vamos acabar sempre Acabaste de de não queremos. responder. Houve aqui alguém que fez esta pergunta, deixa-me só fazer aqui uma. Deixa-me só procurar a pessoa para referenciá-la, que ela pergunta mesmo se isto não era uma questão de mito, que é irmos com fome para o supermercado. Certo. Mais do que, e voltamos um bocadinho, se calhar, se calhar uma das questões que eu gostava de abordar, que é o momento da compra, quando vamos ao supermercado. Para além de fazermos a lista de compras, para além de sabermos que se essa lista de compras nos permite só comprar aquilo que nós precisamos, o não ir com fome para as compras permite que eu não vá. Não, eu não preciso obrigatoriamente ir ao corredor das batatas fritas ou ao corredor das bolachas, mas eu ter fome ou ir com fome para as compras, eu vou acabar por comer algo que eu sei, ou por comprar algo que eu sei que não precisaria no momento. O não ir com fome para as compras é muito importante e as pessoas muitas vezes acabam por fazer isso. É testar mesmo um dia. É a minha sugestão para quem está a ouvir, é testar mesmo um dia. É ir com fome para as compras e ver efetivamente o que é que está no carrinho e num dia ir após uma refeição, após o almoço, por exemplo, efetivamente depois ver-se a diferença de um dia para o outro. E aí nada melhor do que ver a diferença. Ok, foi o Diogo Rodrigues. E se for com fome, compra mais coisas, diz ele. Se for para o supermercado, compra mais coisas. Eu tinha aqui uma questão de alguém que me perguntava se a Catarina tem dicas para desinfecção dos produtos alimentares quando chegamos a casa. Pronto. Essa desinfecção dos produtos alimentares
começa muito antes de chegarmos a casa, começa já no supermercado, para além daquelas medidas que estávamos a falar há bocado, do distanciamento social, de mantermos como é houvesse a distância de segurança entre não só os colaboradores, mas também os outros consumidores do supermercado. Nesta fase, como é óbvio, ter atenção à colocação da máscara, à colocação das luvas, e outra coisa muito importante, que se calhar às vezes todos nós temos um bocadinho de tendência para tocar em tudo, é importante retirar só das parteiras aquilo que realmente precisamos. Quando chegamos a casa, certamente, não só naquilo que é o guardar nesta fase os alimentos, ou seja, passar os alimentos por água e guardá-los depois no frigorífico ou na despensa, a posterior confecção é importante. Não misturar aquilo que já são alimentos que possam já estar cozinhados com aqueles que não estão cozinhados. Atenção à utilização também do material de corte quando utilizamos na cozinha, desinfetá-lo muito bem antes de preparar qualquer alimento. E, como é óbvio, lavar com abundância em água todos os alimentos, principalmente a fruta e os hortícolas. Mas existe algum produto específico para lavarmos ou podemos só lavar com água? Não, água. Água é o melhor. Certo que não vamos aqui dizer marcas, há um ou dois produtos que ajudam a desinfetar e a tirar alguns... Estás à vontade que este fórum não quer patrocinar. A tirar aqui alguns micro-organismos, mas eu não vejo necessidade. Se lavarmos os alimentos bem com água, eles são prontos e completamente seguros a serem consumidos. Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta que é uma parte. Sim. Assim, para quem tiver receios de, quando vai fazer as compras, se calhar comprar coisas que tenha que cozinhar, seria se calhar o ideal? É sim, depende. Ou seja, se eu já tiver os alimentos cozinhados, é isso? Se eu já trouxe os alimentos cozinhados? Que eu traga alimentos que preciso de cozinhar, quer dizer, para eliminar a possibilidade de vírus. Uhum. Poderá ser, é assim, efetivamente, quando o vírus tem certas temperaturas que é eliminado, quanto mais eu, como é óbvio, consumir, perdão, não é consumir que eu quero dizer, quanto mais os cozinhar, efetivamente eu sei que o vírus será destruído. Agora, eu tenho que ir por aquilo que é a variedade de uma alimentação. Eu posso trazer alimentos que já estão cozinhados, ou melhor, devo trazer alimentos que já estão cozinhados e alimentos que não estão cozinhados. Ok. Então nós temos aqui o Sebas Acelera. Boa noite. Boa noite. Uma pessoa que faça desporto de longa resistência e que não goste de legumes e verduras, estes são mesmo necessários ou há algo que se possa comer para compensar esta falha? Catarina, já tenho saudades tuas e das nossas consultas. Pronto. O meu Sebastião, esta pergunta é muito pertinente. Beijinho, Sebastião, em primeiro lugar. Nós já, por acaso, falei hoje com o Sebastião. O Sebastião já, eu não me quero alongar muito porque há uma coisa que se chama confidencialidade e sigilo profissional. O Sebastião já é acompanhado por mim, se calhar, há quase tanto tempo como eu estou na Mais Nutrição. E é certo que não é só o caso do Sebastião, que os legumes e as verduras são muito difíceis de incluir na alimentação. O que eu costumo dizer, e que no fundo também é uma batalha com o Sebastião, é se eu não gosto de legumes e verduras no prato, ao menos que os coloque na sopa, que eu tento comer na sopa. Tem que existir das duas formas os legumes, ou uma ou outra. Relativamente a esta questão com o Sebastião, na próxima consulta eu falo com ele, que é mais fácil. Então, neste caso, dizes-me que é fundamental e é fulcral para um atleta, seja ele de longas ou curtas distâncias, em gestão de legumes e verduras. Sim, seja para todos nós. É claro que, como é óbvio, sendo atleta, eu vou precisar de mais cálcio e mais magnésio para a contração muscular, para aquilo que é a minha atividade física, e muitas vezes esses compostos estão presentes nas frutas e principalmente nos hortícolas, daí serem importantes. Eu digo na sopa porque acabam por estar todos misturados e a sopa acaba por provocar uma sensação de saciedade, ou no prato, como for mais fácil. Agora, se efetivamente eu vejo que a pessoa não gosta nem de uma ou noutra alternativa, nós temos que ter que arranjar soluções, ou mudar o tipo de confecção de legumes, ou colocar-lhe algum tipo de outras substâncias. Quando digo substâncias, digo ervas aromáticas, no sentido de conseguir que a pessoa coma esses legumes e verduras. Agora, deixá-los de comer é que é impraticável. Ok. Tenho aqui alguém que me pergunta se eu costumo... É o Richard. O Richard pergunta se eu treinas em jejum. Olá, Richard. Obrigado pela pergunta. Sim, eu na verdade treino em jejum, mas
eu não sou nutricionista nem nada disto, mas eu não aconselho a ninguém treinar, a não ser que esteja habituado ou que seja impossível comer qualquer coisa de manhã. É sempre necessário, se vamos gastar energia, ter energia para gastar. Eu habituei-me, de certa forma, a alguns treinos, não todos, nem todos os dias o faço, a treinar em jejum, mas é um hábito meu. Já sei que não vou fazer um treino de alta intensidade, já sei que não vou fazer um treino de 5 ou 7 horas em jejum, porque depois posso vir a ter problemas maiores. Hum, Aproveitando aqui a deixa do Richard, nós se não consumirmos, se formos entre aspas de barriga vazia, qual seria o problema que se levanta ao nosso organismo? Porque ele depois vai ter que consumir outra coisa qualquer que não aquilo que nós metemos para ele consumir. Isso levanta alguns problemas, certo? Certo. Eu quando digo que não sou apologista do treino em jejum, digo pela experiência que tenho e pelo aquilo que eu acho enquanto nutricionista. Certo que há casos de pessoas que treinam em jejum, eu só acho que, e até vamos considerar se o treino é logo de manhã. Eu estou uma noite toda, como é óbvio, sem ingerir alimentos, porque eu estou a dormir. Se eu ainda estou a prolongar mais esse jejum, se eu estou a prolongar a ausência de comida no meu organismo, eu vou buscar energia onde eu não quero. Eu vou buscar energia para correr, ou para caminhar, ou para ir treinar no ginásio à massa muscular. Certo que os objetivos das pessoas são diferentes, mas a maioria das pessoas, como é óbvio, quer é aumentar a massa muscular e reduzir massa gorda e reduzir gordura. Portanto, como é que eu posso estar em jejum X horas que estou a dormir e ainda prolongar mais esse jejum e depois ir prejudicar a minha massa muscular? É só neste sentido que eu digo que não sou muito apologista ou muito a favor do treino em jejum. Respeito quem o faz e como é óbvio, tenho casos de pessoas que o fazem. Esta é um bocadinho a minha opinião e é aquilo da experiência que eu tenho de nutricionista. Ok. Já que falas em massa muscular, nós nesta fase vamos ter uma maior probabilidade sei lá, de perder massa muscular. Existe alguma forma, alguma dieta que a gente deva seguir ou tu tens um conselho para esta questão? Porque não sei se concordas, mas provavelmente é inevitável se nós estamos em confinamento e não praticamos desporto como praticávamos, vamos ter aqui uma grande perda de massa muscular, certo? Sim, certo. Efetivamente eu vou perder a massa muscular porque eu não estou a mexer os meus músculos, ou seja, eu não estou a recrutar ou não estou a precisar de energia para fazer qualquer tipo de atividade. E o problema do confinamento hoje em dia é que se não tiver nenhuma atividade em casa, se não praticar algum tipo de atividade física, seja exercícios localizados, a realidade é esta: sofá, mesa, mesa, sofá, sofá, cama. Acaba por ser um bocadinho aquilo que nós fazemos. Todos os praticantes de atividade física, mas é mesmo aqueles que não praticam, notará-se é mais naqueles que praticam, há sempre o risco de perda de massa muscular. Eu não tenho atividade, portanto acabo por perder essa massa muscular. A minha maior sugestão, e eu não me quero alongar neste tema, porque isso será tema para outra conversa, é manter, caso já façam a toma de suplementos, e, como é óbvio, manter a ingestão da proteína que fazem, seja ela animal ou vegetal. Para além disso, e aí já é uma questão de cada das pessoas, como é óbvio, falarem com um nutricionista que o chegue, de necessidade de ajustar os planos alimentares, porque se eu, como é óbvio, não estou a treinar, voltamos ao início da nossa conversa. Não estou a precisar de tantas calorias, portanto, se eu não estou a precisar de tantas calorias, as minhas necessidades são diferentes e aí sim posso reduzir o plano alimentar. Ok. Temos aqui o Tiago Miguel Silva, que diz que é apologista de não fazer treinos em jejum, mas já agora que falamos de jejum, uma coisa que está muito na moda agora, o jejum intermitente, é uma coisa que ajuda o nosso organismo. Eu ouvi falar que esse jejum ajuda a combater células cancerígenas. Isso é mesmo uma realidade, mas antes disso temos aqui outra, que acho que também está dentro do mesmo tema, que é da Ana. Olá, Catarina, qual é a tua opinião de intermittent fasting, 16 a 8, e por quanto tempo será ideal para fazer este fasting? Bem, eu não sei se estamos só a debater assuntos com os quais não concordo. Se calhar estamos aqui a acertar mesmo nos assuntos. Eu também não sou a pessoa mais a favor do jejum. Eu continuo a acreditar que comer de 3 em 3 horas de forma saudável
é o mais indicado para aumentar ou perder peso. Vai dar ao mesmo. Como é óbvio, o plano tem que ser ajustado tendo em consideração o objetivo da pessoa. Eu não sou a pessoa mais a favor para fazer jejum e, como é óbvio, treinos em jejum. E mais, eu só considero jejum a partir de 16 horas sem qualquer tipo de alimento, ou com pouca quantidade de água e ou chá. O jejum intermitente tem sido cada vez mais falado no sentido em que parece que está na moda. Foi na altura também vou ter que abordar aqui outro assunto, dos batidos detox. Começou a ficar tudo muito na moda, tudo começou a fazer. O problema do jejum intermitente, em primeiro lugar, é o tempo que as pessoas o fazem. Muitas pessoas acreditam que o jejum intermitente pode ser por menos tempo. Eu, se pensar bem, eu faço jejum intermitente todos os dias. Eu durante a noite estou a dormir, não como. Tenho ali 8 horas, se calhar, de sono que não estou efetivamente a comer. Portanto, isso já pode ser considerado um jejum. Para mim, é só a partir de 16 horas. É a minha opinião. E o jejum intermitente que requer também alguma concentração e alguma capacidade de coragem, no sentido em que eu passo muitas horas sem comer. E isto é só mesmo para quem o consegue. Eu não me vou alongar muito neste tema porque é um tema muito polémico e opiniões, como é óbvio, podem ser diferentes da minha e são de respeitar. Mas eu não sou a favor do jejum intermitente. Ok. Mas eles existem e há quem os faça E é de respeitar, é completamente a mesma coisa que o estilo de vida vegetariano. Se eu decidir por razões ambientais, decidir fazer uma alimentação vegetariana, eu tenho que respeitar. Se a pessoa me chega à consulta e me diz que quer fazer uma alimentação vegetariana, ou se a pessoa me chega à consulta e diz que quer fazer um jejum intermitente, eu, enquanto nutricionista, tenho que dar a minha opinião naquilo que será o objetivo e a saúde e o bem-estar da pessoa para esse facto. Mas, como é óbvio, tenho que fazer a dieta ou respeitar aquilo que são os ideais e os princípios da pessoa. Eu agora vou fazer aqui uma coisa que provavelmente deve estar a acontecer em todas as casas. Nós agora que estamos em casa, pais, filhos, todos em confinamento, claro que depois começa a existir aquela coisa e eu sou apologista disto, que é atividades em conjunto, e uma delas está estudado que a alimentação é uma forma de nós estarmos uns com os outros, de comunicarmos, de partilharmos, e depois começamos a entrar na zona de fazer bolos, de fazer uma panóplia de coisas. Sim. Sem querer proibir ninguém de as fazer, qual seria mais ou menos o conselho? Que eu acredito que eu fazer, não sei se partilhas da mesma opinião, eu fazer um bolo e saber o que é que ele contém é completamente diferente de eu comprar um bolo e o consumir, certo? Claro, sim. Mas isso não quer dizer que eu tenha que o consumir lá porque fui eu que o fiz, não quer dizer que eu tenha que consumir em larga escala, né? Que ele provavelmente vai ser, não vai ser benéfico. Tu tens algum conselho, alguma dica, sei lá, algumas, não te vamos pedir agora receitas, né? Mas queríamos mais ou menos uma ideia dentro deste nosso confinamento e desta nossa necessidade de querer continuar a consumir coisas boas. O que é que podemos fazer? Porque depois, para quem tem miúdos ainda por cima. Sim, efetivamente nesta fase nós, até muitas vezes, até já vem sendo devido a falar na comunicação social, o tempo em casa, 24 horas constantes com a família acaba por ser um desafio, e as crianças, como é óbvio, todas aquelas que são mais pequeninas, permitam que estarem entretidas. Claro que têm agora o período escolar que iniciou há pouco tempo, mas nós temos que arranjar maneiras de entreter essas crianças e de não fazer com que elas também não acabem por cair nos jogos de computador e naquilo que será o mais tempo um comportamento de sedentarismo. O partilhar à mesa, como bem dizias, efetivamente, e volto um bocadinho ao que estava a dizer há bocado, eu partilhar aquilo que é os meus hábitos alimentares, vou partilhar também às gerações futuras. Na medida do possível. Eu sei que nós estamos em tempo de confinamento, também não queremos manter aquilo que é a nossa saúde e bem-estar, como é óbvio, queremos, como é óbvio, que este vírus não se espalhe. Mas eu vou, como é óbvio, acabar por ter que arranjar alternativas. E a questão de fazer os bolos vai um bocadinho. Eu vou acabar por fazer um bolo porque estou com os meus filhos ou estou com os meus primos e vamos todos criar um bolo. Mas se calhar, se me deixarem permitir deixar aqui uma sugestão, e porque não fazer também outras coisas? Porque não fazer. Eu não digo que não haja, eu não vou dar aqui receitas, se calhar terei oportunamente essa oportunidade de dar receitas. Eu posso fazer um bolo, mas posso também arranjar alternativas que ele seja mais saudável e assim fugir ao típico açúcar comum, açúcar branco.
mas porque é que eu não faço também outras receitas que possam ser com frutas, por exemplo, que é um alimento considerado mais saudável? Porque é que eu não faço? Lá vou eu para as receitas. Uma simples espetada de frutas. O cortar a fruta, o criar uma espetada de frutas, acaba por ser uma atividade. Eu acabo por fazer com as crianças, eu acabo por ter aquilo que é a alimentação saudável e tenho ali uma tarde, se calhar, de divertimento saudável. Se calhar podemos fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. É aqui que eu quero chegar. Ok. Penso ter respondido. Sim, acabaste por responder. Eu depois também tenho aqui uma questão que é: tu achas que existe uma relação entre o que comemos e o nosso estado de espírito? Sim, sem dúvida. Então vamos E isso também supor, já. desculpa interromper, vamos supor, estou em confinamento, estou Uhum. aborrecido, o que é que achas que seria o que as pessoas comem? Mas então, aí é um bocadinho ir buscar um bocadinho aos doces e ao açúcar. É um bocadinho, e se calhar vou fugir aqui um bocadinho à pergunta, mas eu digo isto no sentido, se calhar, até um bocadinho mais pessoal. E, efetivamente, quando eu estou mais animada, há pessoas que não são assim, mas quando estou mais animada, acabo por muitas vezes ir buscar, se calhar, um açúcar, porque acaba por me dar aquela sensação, uma sensação contrária de felicidade. É a mesma coisa que eu estar muitas horas sem comer e chegar a casa e eu não vou buscar pão, eu vou buscar açúcar, vou buscar um chocolate, porque é aquela energia do imediato, é aquilo que me dá aquela sensação de satisfação. Daí, muitas vezes, quando eu estou aborrecida, eu vou buscar o chocolate, as pipocas, as bolachas, portanto, daí eu achar que sim, há uma relação, como é óbvio, entre a comida e o estado emocional da pessoa. Então, para percebermos aqui, já que estamos a falar de açúcar e só se fala de Uhum. açúcar em todo lado, É verdade. qual é que é, neste caso, a problemática do açúcar? Quer dizer, nós precisamos do açúcar, mas se calhar Sim. não precisamos em larga escala como nós encontramos em todos os produtos que quase tudo tem açúcar hoje. Quase tudo tem açúcar hoje. Mas vamos lá ver uma coisa: a fruta também tem açúcar. E eu consumo fruta todos os dias. Ou pelo menos devia consumir fruta todos os dias. As recomendações são consumir 3 peças de fruta por dia. Agora, efetivamente, se eu conseguir escolher aquilo que eu considero mais saudável, é preferível. Eu, se tiver um pacote de açúcar ou se tiver um chocolate que sei que é açúcar e que tem outros componentes que o tornam doce, entre conservantes, entre outros tipos de açúcar, eu sei que devo evitar esses em comparação à fruta. Eu não estou a dizer isto que nós não devemos comer chocolates ou só devemos comer fruta, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que nós, mesmo em confinamento, temos que optar por aquilo que sabemos que é efetivamente mais saudável. Todos nós temos um chocolate em casa. Agora, quanto menos vezes o tivermos em casa, quanto menos essa tentação eu tiver, melhor será para mim. Eu sou, se calhar, sou a pessoa também mais contra o açúcar, mas também o consumo, como é óbvio. Não digo que não consumo açúcar porque seria estar a ser completamente mentirosa. Temos é que optar por aquilo que é o mais saudável. Ok. Nós há bocado falávamos do que comemos ou se comemos, vamos buscar coisas que não temos necessidade. Alguém Uhum. partilhou uma fotografia comigo, eu não sei se vocês conseguem ler o que está aqui escrito. Está um pequenininho, mas é difícil vermos ali, está um bocadinho. Basicamente, alguém pôs num frigorífico um papel a dizer, quando a pessoa abre o frigorífico, está lá, tu não estás com fome, só estás aborrecido, vai embora. Excelente Portanto, estratégia. Portanto, é uma das estratégias que as pessoas podem utilizar, metem lá no frigorífico este bilhete que diz: tu não estás com fome, só estás aborrecido, portanto, vai embora. Voltando a coisas sérias, Catarina, Sim, vamos só outra vez correr aqui, porque temos imensas perguntas, que desde já eu agradeço. Agradeço as vossas perguntas, os vossos comentários pertinentes. Vamos tentar agora, de uma certa forma, para que não pareça fora de contexto, vamos responder as perguntas. Provavelmente algumas até já foram respondidas sim, aqui no sim, meio da sim. nossa conversa, mas a Catarina vai, de certa forma, tentar responder com alguma brevidade. Temos o Nuno Sim, Fernandes, boa noite, Nuno, que diz: o que tem a dizer sobre o leite, Catarina, bom alimento ou não? pronto. Relativamente ao leite, a temática do leite prende-se muito com o facto de nós sermos os únicos mamíferos na idade adulta que bebemos leite. Certamente, sim, se calhar que somos. Mas se calhar também somos o único que consome um bom cozido português ou um bom arroz de cabidela. Portanto, podemos ir um bocadinho por aí. Eu não sou contra o leite.
Se efetivamente a pessoa não tem qualquer diferença, quando eu digo diferença, é algum desconforto a nível do estômago e do intestino e que consiga tolerar o leite, eu sou perfeitamente a favor que a pessoa consuma o leite. Agora, se tem alguma sensação, seja de desconforto intestinal, seja de se sentir mal disposta, ou simplesmente por não querer beber leite e querer optar por outro tipo de derivados do leite, também poderá ser essa opção. Agora, não sou contra o leite. Se eu, na idade adulta, tolero bem o leite, posso e devo continuar a beber o leite. Ok. Temos aqui o Rosário Silva. Para quem acompanha o treino do Hélio às 18h30, se tiver fome, antes o que posso comer e quando o poderei fazer? Pronto. Em primeiro lugar, é ótimo que acompanho o treino do Hélio, isso já é muito bom. Em segundo lugar, eu normalmente o costumo recomendar antes do treino é uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de hidratos de carbono e uma fonte de magnésio e potássio para as câmeras. Portanto, até tendo em consideração que o treino será antes do jantar e podemos considerar a refeição pré-treino como um lanche, o meu maior conselho seria pão com queijo ao fiambre e uma banana, ou seja, o pão como fonte de hidratos de carbono, como fonte de energia que eu vou precisar para o treino, o queijo e o fiambre como fonte de proteína e a banana para evitar as câimbras como fonte de magnésio e potássio. Ok, obrigado. Nós há bocado falávamos de desinfetar os alimentos. A Virgínia deixou-nos aqui uma dica que é Uhum. o vinagre ajuda a desinfetar a fruta e a Ana também utiliza o vinagre. Sim. Temos o Nelson de Coimbra que Uhum. pergunta: é seguro comer nesta altura comer frutos com casca? Uhum. Certo. Respondendo aqui à questão do vinagre, não é tão comum, se calhar as gerações passadas faziam mais isso, desinfetar os alimentos com água. Nós, efetivamente, a esta data, a este ano que vivemos, utilizamos mais a água, mas poderá ser uma opção. Se é seguro comer frutos com casca, é seguro comer alimentos. O vírus, neste caso o Covid-19, não é transmitido pelos alimentos. Por esse facto, eu posso comer frutos com casca. Tenho é que fazer a desinfecção correta do fruto antes de o comer. Seja fruto, seja hortícola, seja carne, seja peixe, desde que a desinfecção esteja correta, desde que eu cumpra todos os princípios de higiene e distanciamento social, desde o supermercado até o alimento me chegar a casa, é perfeitamente válido comer frutos com casca. Há bocado falávamos do treino em jejum e o Rui Miguel Afonso refere que treino em jejum faz uma diminuição do perímetro muscular. Exatamente. O que é isto? Do que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar na questão de que eu há bocado estava a falar que eu treino menos, portanto eu vou perder mais massa muscular, mas como é óbvio, aquilo que é os meus perímetros e aquilo que eu estou habituada, principalmente se eu recrutar mais aquilo que são os membros inferiores para correr, como é óbvio, o perímetro das minhas pernas vai diminuir. Acho que é isto que o Rui está a referir, penso que seja isso. Ok. Temos a Mafalda Muniz que pergunta: suplementos vitamínicos são essenciais para quem treina regularmente? Se calhar os suplementos é um tema para deixar para amanhã, digo eu, acho que é mais fácil. Os suplementos é outra área, se calhar polémica também. Eu tenho, se calhar, grande porcentagem de pessoas que me chegam à consulta que são contra qualquer tipo de suplemento e por isso não o tomam, e tenho pessoas que estão a favor. Se efetivamente os suplementos multivitamínicos são necessários, não diria que são necessários a todas as pessoas. Agora, posso dizer, e respondendo à pergunta da Mafalda, que desde já agradeço, que se eu treino mais regularmente, e como eu disse há bocado, se eu preciso mais cálcio e mais magnésio para a contração muscular, se eu não os conseguir obter através da alimentação, o suplemento poderá fazer grande diferença. Portanto, sim, possivelmente poderão ser necessários para quem treina regularmente. Ok. Portanto, depois temos o Gil Gomes que pergunta: falando de proteína e perda de massa muscular, doutora Catarina, é ou não a favor da proteína em pó? Não vejo qualquer contra. Acho que poderá ser uma opção. Desde que eu consiga, como é óbvio, atingir aquilo que é as necessidades proteicas para o meu dia, a forma como eu ingiro a proteína, não vejo qualquer problema. Se em pó ou não, para mim, acho que não faz qualquer diferença. Ok. Portanto,
nós já vamos aqui com algumas horas, uma hora e qualquer coisa. Uma hora e qualquer coisa assim. É muito bom sinal, é sinal que as pessoas querem saber como é que se podem cuidar, e o que é que devem fazer acima de tudo, tomar todos os cuidados. A alimentação acredito que seja um tema muito grande e muitas das vezes nós neste momento vivemos numa sociedade em que temos tanta informação, mas tanta informação que eu acredito que acaba por ser uma desinformação porque acabamos por não saber se a água faz bem, se a banana faz mal, se para as câmaras é o sal, e então esta confusão torna-nos assim um bocadinho, deixa-nos um bocado desconfortáveis. Catarina, já falámos aqui da questão dos músculos, dos alimentos que devemos comer ou não, sem ser muito específico, de ir às compras, como é que devemos ir às compras, cuidados a ter, as nossas tentações diárias de fome, como é que nós podemos tentar evitar, para além de pôr um bilhete no frigorífico a dizer que tu não tens fome, só estás aborrecido, portanto vai-te embora. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Eu gostava que, como se nós não tivéssemos acabado de entrar nesta conversa, que resumisses para o geral de toda a população que está em casa e o pessoal que está aqui a ver-nos e acompanhar-nos com as suas perguntas, como é que nós devemos nos comportar a nível alimentar para os próximos tempos? Pratique eu desporto ou não? Ok. Antes de responder, só mandar um beijinho ao Paulo Taborda, que mandou agora mensagem, que nem tinha visto que ele tinha entrado, que depois amanhã ligo-lhe e falo com ele, que sei que lhe estou a ver uma chamada. E respondendo à questão, nos próximos dias, e tendo em consideração que ainda vamos estar pelo menos até ao início de maio em confinamento, é importante, como é óbvio, eu acho que há aqui 2 ou 3 pontos essenciais que queria frisar. E para destacar um bocadinho aquilo que é esta questão em particular, a alimentação junto ao Covid. Em primeiro lugar, acho que é importante, como é óbvio, termos em consideração aquilo que é a nossa saúde de bem-estar. Eu sei que quero, como é óbvio, manter ou aumentar aquilo que será o meu peso ou não. E eu não digo que isso não seja um objetivo nesta fase, mas mais importante do que isso agora é manter-nos todos saudáveis. Efetivamente, e se calhar vou mais um bocadinho para a vertente social, para a vertente da comunidade, não há necessidade de irmos todos a correr ao supermercado. E para tal, devemos, como é óbvio, fazer um planeamento racional e, como é óbvio, dentro de uma alimentação saudável daquilo que nós precisamos. Não há necessidade de, se calhar, comprar 20 latas de atum ou 30 latas de grão para depois armazenar em casa e, efetivamente, depois para não as gastar. Esse é um dos pontos que eu queria frisar, porque efetivamente foi a corrida aos supermercados, e não só, também outras superfícies, mas a corrida aos supermercados não vejo necessidade. Se eu tiver um planeamento adequado, não há essa necessidade de conseguir de ter tanto alimento em casa. Este é o ponto número que eu queria frisar, para além, como é óbvio, de uma alimentação saudável. Depois, a partir daí, vou rematar explicando mais uma vez que não há uma alimentação ou uma dieta em específico para evitar o Covid-19. Devem, como é óbvio, frisar aquilo que é os alimentos e uma alimentação no âmbito da roda dos alimentos completa, variada e equilibrada. Sim, certo, podemos ter alguns alimentos em específico que podem ajudar a reforçar o nosso sistema imunitário, mas vamos tentar ao máximo manter aquilo que é a rotina e aquilo que nós já tínhamos antes da situação, ou seja, antes do período pré-Covid. Nós temos é que adaptar-nos à situação de que agora estamos confinados a 4 paredes. Portanto, com calma, vamos manter a rotina e vamos voltar àquilo que é a normalidade que estamos habituados. Ok, então levantaste aqui uma questão que acho, mas isto sem mentira, quase todas as pessoas que passaram pela conversa depois do jantar falaram na rotina. Nós, a nível alimentar, eu sei que é difícil, né? Porque as pessoas já não saem e entram tantas vezes, Claro. mas achas que é fundamental mantermos as nossas rotinas a nível alimentar, tomar o nosso pequeno almoço? Quer dizer, provavelmente vamos ter que cortar em algumas coisas, que era o lanche, alguns lanches, acho eu. Sim, é assim, efetivamente eu vou ter que cortar em algumas coisas e, como é óbvio, eu tenho que verificar caso a caso. Mas vamos tentar manter ao máximo a rotina não só alimentar, mas aquilo que nós estamos habituados. Eu não estou a dizer que eu acordo todos os dias às 6 da manhã para ir trabalhar, por exemplo. Não estou a dizer que tenho que neste momento acordar todos os dias às 6 da manhã. Se não estou a trabalhar, efetivamente posso descansar um bocadinho mais.
Mas se mantivermos aquilo que é a nossa rotina, efetivamente vai ser mais fácil acompanhar-vos ao longo do dia. Eu devo manter aquilo que já faço como pequeno almoço, ou seja, se eu já estou habituada a comer o típico pequeno almoço português, que é a torrada com 10 camadas de manteiga e o bom boa meio de leite, eu devo manter isso. Eu tenho é que nesta fase fugir àquilo tudo que são manualmente as tentações e privilegiar alimentos considerados saudáveis, mas eu manter a rotina do pequeno almoço ser às 8, o almoço ser à 1 e do jantar ser às 8 é algo que eu devo fazer sempre, estando em confinamento ou não, até porque isso depois vai influenciar, como é óbvio, aquilo que é o meu sono. E eu, lá por estar em casa, sim, estou em casa, não tenho a oportunidade de me levantar cedo para ir trabalhar, mas eu também tenho que manter aquilo que é aquela rotina de sono, porque o sono também vai influenciar muito naquilo que será o meu dia a dia, o meu rendimento e, como é óbvio, a manutenção do meu peso ou não. Ok. Esta pergunta, o Gil diz aqui, fala um bocadinho sobre o pão, por favor. E ele tem razão, porque o pão é o pão é uma coisa, é uma coisa base na alimentação portuguesa, é transversal a toda a gente tem pão em cima da mesa, e ao mesmo tempo, por outro lado, ouvimos muita coisa que o pão do dia para a noite tornou-se o inimigo público O bicho-papão. da dieta portuguesa. Tu tens alguma opinião sobre isto? Sim, efetivamente o pão, desde há uns anos para cá, tornou-se aquilo que é o bicho-papão. Eu não vou comer pão porque o pão tem muitas calorias, porque hoje em dia até já há diversas variedades de pão, já tem pão de centeio, pão de mistura, pão integral, pão alfarroba, pão de malte, pronto. Eu sou muito mais a favor daquilo que é o pão do que aquilo que é as tradicionais bolachas. Não vou aqui para as bolachas de chocolate ou outras bolachas que possam ser mais calóricas. O pão é um alimento que está muito presente na nossa alimentação. Efetivamente, o pão poderá tornar-se ligeiramente um inimigo, e não quero que fiquem com a ideia que eu não concordo com o pão, eu até sou a favor do pão. Porque vamos lá ver, se eu numa mesa onde eu estou a almoçar e a jantar, eu já tenho efetivamente aquilo que é um hidrato de carbono, ou seja, se eu já tenho efetivamente aquilo que é a massa, o arroz ou o feijão, ou seja, aquilo que for na minha alimentação mais energético, eu se calhar não vou precisar de pão porque já tenho essa energia. E outra coisa, o problema de eu ter o pão à mesa é que se eu tiver uma refeição que tenha um bocadinho mais de molho, que seja por isso mais condimentada, eu certamente vou buscar o molho com o pão. Pronto. Esse é o único problema do pão. Agora, o pão é um dos alimentos que é mais rico nutricionalmente, deve ser considerado na nossa alimentação. Agora, podem ser ajustados. Se efetivamente eu sei que não preciso das calorias do pão à noite, perfeito, coloco o pão ao pequeno almoço, coloco o pão antes do treino. É uma questão de ajustes. Ninguém tenha medo do pão, porque o pão não é nenhum bicho-papão. Devemos é consumir pão. Temos aqui o Bernardo Miranda que pergunta: a proteína é antes ou depois do treino? Ok. Só dar aqui um pequeno comentário à Mafalda Muniz, que diz que já não compra bolachas. Perfeito. Estou a adorar isto. Ela depois vai-me explicar isto melhor na próxima consulta. E agora, respondendo à pergunta do Bernardo. A proteína idealmente deve ser pós-treino. Ou seja, eu em qualquer treino, a maioria das pessoas poderá e deverá querer perder a gordura, perder a massa gorda, mas efetivamente eu acabo de forma, não é inexplicável o que eu quero dizer, de forma que eu não consigo controlar, perder um bocadinho de massa muscular, e eu tenho que consumir proteína pós-treino, efetivamente, para recuperar essa perda de massa muscular. Não é que não possa funcionar antes. E como eu já expliquei há bocado, eu coloco a proteína antes do treino, exatamente para ajudar também nessa recuperação e no treino em específico. Só acho que eu preciso mais da proteína pós-treino neste sentido e preciso mais de um hidrato de carbono, ou seja, de energia antes do treino, para conseguir fazer o treino todo. Portanto, a resposta é efetivamente pós-treino. Ok. Temos aqui provavelmente a última pergunta da noite. Antes de eu ler esta pergunta, vou deixar aqui uma sugestão, não sei se concordas. Quem quiser pode deixar as suas dúvidas ainda aqui no fórum, nos comentários, e a Catarina, quando tiver tempo, corre as perguntas, não sei, durante a semana, e responde cada um de forma... responde no comentário as perguntas que vocês exporem.
Temos aqui a pergunta do Alfredo Costa. Boa noite, Alfredo. Obrigado pela pergunta. Catarina, eu tenho 60 anos. Qual é a tua opinião? Pratico trail treinando 3 horas. Neste momento, Uhum. não tanto intenso, só moderado em casa. Por dia, qual os cuidados teria da minha alimentação desportiva? Obrigado. Pronto. Uhum. Solidário por vocês. Cumprimentos. Obrigado, Alfredo. Pronto. Respondendo à questão do Alfredo, é assim, neste momento aquilo que reduziu foi o treino dele, ou seja, se calhar não está a treinar tantas horas como estaria, ou e também a intensidade será diferente. O grande cuidado a ter na alimentação, em primeiro lugar, e voltando à rotina, convém manter a rotina que está a fazer atualmente, e já conseguir treinar pouco, que mesmo que seja pouco em casa, já é ótimo. Não conhecendo o Alfredo, a minha maior sugestão é, como é óbvio, ter algum cuidado naquilo que será a alimentação diária, ou seja, poderá ter que ter aqui um bocadinho do que será as calorias diárias, daquilo que ele já consome, mas mantendo algum ritmo de treino também não será uma redução muito drástica, mas como é óbvio, tinha que avaliar com mais precisão. Ok. Eu vou-te pôr aqui dois bichos papões e gostava que, Uhum. provavelmente agora, neste momento, nós já falámos sobre eles, que é o que é que nós fazemos neste momento aos açúcares? Uma vez que há de ser, quando estivermos aborrecidos, há de ser das coisas que mais Uhum. vamos procurar. Será que existe algum substituto? Será que devemos, de outra maneira, nós podíamos substituir por comer à vontade toda a fruta? Ok. Posso já responder. Eu posso substituir o açúcar, como estávamos a falar, Ricardo, ou seja, ou ir para a fruta, que é uma opção mais saudável, claro que tem açúcar, mas é sempre mais saudável, mas eu também não devo consumir fruta até vir amanhã, porque assim eu também vou ter açúcar em excesso no meu organismo e, como é óbvio, isso vai se tornar prejudicial. Quando eu tenho esta necessidade, como é óbvio, de comer mais doces, para além de não os ter em casa, como eu já referi, já me estou a repetir várias vezes, eu tenho que ir optar por alternativas que, como é óbvio, tenham o mínimo teor de açúcar possível. Não há propriamente um único alimento, sim, a água não tem açúcar, mas eu não vivo a água, como é óbvio. Portanto, dando aqui só 2 ou 3 sugestões, de forma muito geral e não particularizando a uma pessoa em específico. A fruta, iogurtes líquidos, há sempre bolachas que são saudáveis e não têm propriamente tanto açúcar ou tantas calorias. Há sempre tostas no supermercado já de compra que nós podemos comprar e que são mais saudáveis. Entre estas alternativas eu posso sempre correr a todos. Por exemplo, as pessoas às vezes perguntam-me se podem comer pipocas. Podem comer pipocas, desde que não tenham sal ou não tenham açúcar, são um excelente snack e eu acabo por estar a trincar algo a tarde toda. Agora, efetivamente, quem é que consegue comer pipocas sem sal e sem açúcar? Depende muito da pessoa. Olha, outra coisa, uma das coisas que provavelmente as pessoas agora nesta altura têm acesso, graças a Deus, porque ainda temos algumas pessoas a trabalhar para que possamos estar em Uhum. casa em grandes condições, que é Exato. fast food. As grandes cadeias que nos entregam essa comida à Exatamente. casa, não é? Pronto. Eu, por Claro que acaso, seria o programa mais fácil, de vez em quando. Não, eu pergunto se de vez em quando não podemos nos dar um mimo a nós mesmos, relativamente ao fast food, uma vez que fala-se muitas das vezes sobre os malefícios do fast food, imagino que agora a problemática seja maior. Eu gostava de saber porque é que a problemática é maior e o que é que nós devemos fazer. pronto. Em primeiro lugar, estando mais tempo em confinamento e por um lado, até graças a Deus, essas cadeias arranjaram alternativas de nos trazer isso tudo a casa até de forma mais rápida. Eu não é ser contra o fast food. De forma regular, sou completamente contra pela densidade energética e pelo valor de calorias que isso tem. Agora, é um bocadinho. Vamos imaginar que também não estamos em confinamento. Eu estou a trabalhar, tenho a minha rotina, tenho o meu dia a dia. Eu tenho direito também àquele momento que eu me apetece comer aquilo que tanto gosto, ou me apetece ir ao fast food, ou que me apetece comer um grande gelado. Portanto, essa realidade também se adapta um bocadinho agora ao confinamento. Agora, efetivamente, não pode ser de forma rotineira. Se eu chegar a um dia de semana e agora nós nem vemos os dias passar, todos os dias parece domingo, hoje apetece-me comer fast food ao almoço porque não tinha almoço, ou porque queríamos todos em casa comer fast food. Claro que sim, uma vez é a exceção, não pode ser a regra. Ok. Acho que Uh, tem- respondi, penso ter respondido.
Temos aqui o Paulo Taborda, que pergunta, Catarina, podemos trocar a fruta por cenoura como não tem açúcar? A cenoura tem açúcar. Efetivamente não tem, se calhar, tanta como a fruta, mas tem cenoura. A cenoura funciona bem no sentido em que pode ser cozinhada, eu posso comer a cenoura cozinhada no prato ou então na sopa, ou então eu costumo recomendar a cenoura muitas vezes em palitinhos e a pessoa acaba por estar a trincar a cenoura como snack adicionado, por exemplo, a uns frutos secos. Substituir, Paulo, acho que não. Acho que pode ser outra alternativa de um snack. Ok. Então, como forma de terminar, antes de mais quero agradecer a Catarina Carvalho, a nossa Obrigada, eu. nutricionista desta noite, que nos ajudou bastante aqui a levantar algumas dúvidas, mas como é óbvio, isto seria assunto para uma madrugada. Eu sei que ninguém tem nada para fazer e que podíamos cá ficar, mas como tínhamos falado, é necessário manter certas rotinas. Uma delas é tentarmos dormir as mesmas horas, tentarmos alimentar-nos da forma mais equilibrada possível, ter cuidados ao ir às compras, fazer algumas listas, procurar rótulos, também falámos nisso, mas também é importante. ler os rótulos. É assim, isto nós podíamos quase todas as semanas convidar a Catarina para cá, a sério, para falar. Há muito para falar. Surgir o que eu vou-te fazer agora é uma espécie de mito ou verdade. Eu vou-te fazer aqui umas quantas questões e tu só tens que responder mito ou verdade. E depois, nós mais tarde poderíamos te convidar para desmistificar um bocadinho destes mitos. Quero agradecer a Mais Nutrição por nos ter deixado falar com a Catarina. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui no fórum e fizeram as vossas perguntas pertinentes. Acredito que haja mais coisas para tratar neste momento. A Catarina já resumiu as coisas que nós podemos ter em conta agora em altura de confinamento, o que é que podemos fazer relativamente à perca. Acho que a perca de massa muscular vai ser inevitável, não é? Mas acho que mantermos uma certa atividade, aconselha-se a fazermos atividade de cerca de 30 minutos diárias, de moderada a intensa. Antes de mais, o Didier pergunta-lhe qual a app que falaste. Eu há bocado falei já não é a primeira pessoa que me pergunta, eu falei da MyFitnessPal, eu vou abri-la aqui, vocês não vão conseguir ver, mas é uma aplicação muito boa que eu utilizo, chama-se MyFitnessPal, ok? Toda a gente consegue ver, acho eu. Vê-se bem. Sim, vê-se bem, consegue. Conseguimos ver. MyFitnessPal, metem lá os vossos dados e podem mais ou menos, ele faz aquilo depois como são tudo valores de referência, né? Mas dá mais ou menos uma ideia, mais 200, menos 300, se conseguirmos equilibrar a coisa. Catarina já resumiu mais ou menos dos cuidados que devemos ter, não existem, sei lá, alimentos mágicos, mas antes de eu terminar, tu achas que existem superalimentos? Porque ouve-se muito isto. Sim, há uma série de alimentos que nós podemos considerar como superalimentos nesse sentido. Hoje em dia, posso falar, por exemplo, das bagas de goji, as suas propriedades são excelentes, mas há outros. Mas se calhar temos de falar nisso noutro tema, porque acaba por ser um tema muito interessante, teríamos que ficar aqui outra vez 1 hora. Ok. E então, para terminar, Catarina, eu normalmente antes de terminar a conversa pergunto sempre aos meus convidados 2 coisas. Uma delas é uma música e a outra é um livro. Uma música, o que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é uma música de Maroon 5, é o Memories. Um livro foi o último que eu estive a ler, curiosamente é do Dr. Pedro Carvalho, é nutricionista e chama-se Os Mitos que Comemos. O quê? Os Mitos que Comemos. Eu posso mostrar, eu tenho aqui. Eu posso mostrar. Ok. Este foi o último que eu acho que todos conseguem ver. Eu adorei este livro. O Dr. Pedro Carvalho é nutricionista e trabalhou também, trabalha maioritariamente na região do Porto, é professor na Faculdade de Ciências de Ciências de Nutrição, e este livro chamou-me a atenção pela capa. Eu já ouvi várias vezes
o Dr. Pedro Carvalho como orador em diversas palestras, e eu achei interessante o livro e decidi comprar. E li o livro no ataque, para ser sincera. Também é uma área de interesse, mas eu convido todos a lerem este livro, é muito bom. Ok. Então, para terminar, vamos ao nosso. Eu já partilhei aqui convosco a música da Catarina dos Maroon 5, que é Memories. E o livro é o livro do doutor. Dr. Recorda-me? Pedro Carvalho. Ok, doutor Pedro Carvalho. Os mitos que comemos. Os mitos que comemos. Os Ok. mitos que comemos, exatamente. Se calhar Ok. respondam também a algumas das questões que os intervenientes deste live questionaram. Ok. Mais uma vez, muito obrigado por nos fazerem companhia. Mais a conversa depois do jantar é espetacular. Ter a vossa presença, as vossas perguntas super pertinentes. Temos aqui muitas perguntas. Mais uma vez, deixo-vos aqui à vontade para deixarem aqui as vossas perguntas, que elas depois ficam aqui disponíveis e a Catarina pode responder. E quando ela responder, vocês vão receber uma notificação e pode continuar. Eu vou agora fazer uma espécie de mito ou verdade a Catarina, que depois, se ela quiser mais tarde, daqui a mais uns dias, uma semana, duas, pode desmistificar. E a questão aqui é só, ela só tem que responder mito ou verdade. Então a água engorda. Mito. As bananas são o melhor para as câmbrias. Sim, verdade. Aí sim podemos dizer verdade. É melhor comer bolachas do que pão. Mito. O pão engorda. Mito. Pode-se comer fruta à vontade. Mito. Nem pensar. A gordura corporal é toda igual. Não, mito. Os suplementos alimentares são produtos naturais e, por isso, não iníquos e livres de perigos para a saúde. Mito. Durante a prática do exercício, quanto mais se suar, maior o emagrecimento. Nem sempre. Mito. A batata. Vamos à última. Última. O chá verde emagrece? Sim. A maioria dos casos, sim. Ok. Então, malta, muito obrigado pela vossa Obrigada presença. a todos. Beijinho ao Rui Ferreira, que está aqui a mandar mensagem. Beijinho. Catarina, muito obrigado pela tua disponibilidade e Obrigada eu. pelo teu profissionalismo nas respostas. E malta, muito obrigado pela participação, pelos comentários. E estamos cá, estamos juntos, vamos nos manter aqui em casa dentro das condições que nos pedem, vamos tomar todos os cuidados. E como tudo, a alimentação é um mundo que nunca mais acaba. Como vocês viram, nós podíamos ficar aqui a noite toda a tentar responder tudo mais alguma coisa e desta vez tivemos a sorte de ter uma profissional na área que tentou responder o melhor que conseguiu. E boa noite, e beijinhos e abraços. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigado a eu. A conversa vai cá ficar disponível no Facebook e no YouTube. Portanto, já sabem, qualquer coisa, perguntem. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.